E aí galera, beleza? Vamos começar aqui um exercício de equilíbrio químico. Dentro de um recipiente contendo inicialmente apenas NO2, ocorre o seguinte processo a temperatura constante. 2NO2 gasoso forma 2NO gasoso mais O2 gasoso também. As concentrações dos participantes foram acompanhadas com o passar do tempo, tendo sido feito o gráfico abaixo. Então, temos esse gráfico aqui. Aqui, deixa eu subir um pouquinho ele. Tá, o gráfico é de concentração, né? Mol por litro pelo tempo. Então, ó, a gente tem três curvas, a curva A, a curva B e a curva C. Vocês podem perceber que a curva A, ó, ela vem subindo, tá? A curva B também vem subindo. E a curva C já, ela vem descendo, tá vendo? Olha só. Aqui, ó, concentração, ela tende a crescer, ó, no sentido da seta. E o tempo também tende a crescer no sentido da seta. Ou seja, com o passar do tempo, a concentração de A vai aumentando e a concentração de B também vai aumentando, enquanto a concentração de C vem diminuindo. Então vamos às perguntas, né? Então olha só, primeira perguntinha aqui. Associe as curvas A, B e C aos participantes da reação. Bom, pessoal, essa não é difícil, né? Essa tá bem fácil. Primeiro, a gente pode identificar quem é reagente e quem é produto aqui, né? O reagente é quem a concentração está caindo, ó. A concentração está descendo aqui na curva C. Então vamos olhar a nossa equação química. Temos aqui a equação química, ó. O nosso reagente, que é o 2NO2, a concentração dele tem que estar diminuindo para ele estar formando os produtos, que é o NO e o O2. Então vamos colocar aqui, ó. Como o NO2 ele é o nosso único reagente, né, não ficou difícil descobrir quem é a curva C. A pergunta A, né? O NO2 ele é a curva C. Então vou colocar assim, ele é curva C, tá? Agora vamos tentar ver os outros dois, ó. Temos aqui 2NO gasoso e O2 gasoso. Como que a gente vai conseguir diferenciar os produtos? Porque os produtos a gente sabe que a concentração deles tem que aumentar. Ó, a curva A e a curva B são produtos. Mas quem que é o NO e quem que é o O2 aqui? Quem seria o O2? Bom, pessoal, aí a gente vai ter que olhar nos coeficientes estequiométricos. Por quê? Ó, veja aqui. O coeficiente estequiométrico do NO é 2. O coeficiente estequiométrico do O2 não aparece nada aqui na frente, quer dizer que é 1. Ou seja, a cada 2 NO2, cada duas moléculas de NO2, nós produzimos 2 moléculas de NO e 1 molécula de O2. Ou seja, a concentração de NO é o dobro da concentração de O2. Então, quando a gente olha aqui no gráfico, ó, a gente dá uma olhada aqui no gráfico, a gente percebe que a curva A, o produto da curva A, ele sobe muito mais, a concentração dele dobra em relação ao produto que está aqui na curva B. Logo, o da curva B só pode ser o O2, enquanto o da curva A vai ser o NO. Certinho? Isso por causa dos coeficientes estequiométricos. Só olhando aqui na nossa equação que a gente tem como saber disso, tá bom? Então, ó, o exercício A ele já está respondido, certo? O exercício A perguntava, ó, A, B e C. Então a gente sabe que o A é quem? O A é o NO, a curva de cima, né, que tinha maior concentração com o passar do tempo. A curva B ia ser a curva do O2 e a curva C, que era do reagente, era a curva que estava descendo, é a curva do NO2. Beleza? Agora vamos para a questão B. O que ocorre de especial no tempo X? Bom, vamos lá olhar o gráfico novamente, né? Então tá aqui o gráfico. Ó, temos aqui o tempo X. O que ocorre de especial? Bom, se vocês repararem bem no gráfico, vocês vão perceber que após o tempo X, ficam retas, ó. Tanto a curva C, quanto a curva B, quanto a curva A viram retas. Tá meio tortinho aqui porque quem desenhou, no caso eu,
né? Não fez uma reta muito bem feita, né? Mas seriam retas aqui, ó, tanto na curva C, como na curva B, como na curva A. Então, ó, aqui, ó, tava bem curvado, ó, na curva A. Depois, ó, fica reto. Na curva C a mesma coisa e na curva B a mesma coisa. O que que isso quer dizer? Quer dizer que as velocidades, né, em que os produtos são formados e que os reagentes são formados começaram a se igualar. O que quer dizer isso? Quer dizer que entramos no equilíbrio químico, tá bom? As velocidades de reações, elas começaram a ficar agora constantes, tudo bem? Então estamos no equilíbrio. O que que o X quer dizer? O que que é esse ponto X? É o ponto onde a nossa reação química entrou no equilíbrio químico, certinho? Então, essa é a resposta para a letra B. O que ocorre de especial no tempo X, né? Começa a ocorrer aí o equilíbrio químico. E a letra C, calcule Kc para o equilíbrio em questão. Beleza. Como que a gente vai calcular? Essa é bem fácil, né? A gente tem feito esses cálculos aí, eu acho que durante o curso de equilíbrio químico praticamente inteiro, né? Bom, vamos lá, ó. Primeira coisa que a gente vai fazer, vamos chegar aqui na nossa equação química, vamos representar aqui, ó, vou colocar aqui nossa constante de equilíbrio. Kc é pressão. Aqui a gente deveria colocar, como já dito antes, né, as pressões parciais, porque no caso são gasosos, ó, seriam pressões parciais. Mas o que acontece? O exercício e o gráfico, ó, eles nos dão concentrações em mol por litro. Então eu não vou utilizar pressões em ATM, e sim concentrações, tá bom, pessoal? Então a gente vai chegar aqui e vai dar concentrações, ó. A concentração do NO elevado ao quadrado vezes a concentração do O2 não eleva a nada, porque o coeficiente estequiométrico dele é 1, né? Sobre a concentração do NO2 elevado ao seu coeficiente estequiométrico, que no caso é 2, então elevado ao quadrado, certinho? Bom, agora o que nós vamos fazer? Vamos substituir as concentrações de cada uma dessas moléculas que nós encontramos no gráfico. Vamos lá. Olha só. Primeiro, ó, temos aqui a concentração da curva A, ó, a concentração no equilíbrio da curva A é de 4 vezes 10 a menos 2, certinho? Quem que é a curva A? Era um NO, então beleza. Na curva B, nós temos uma concentração, ó, no equilíbrio aqui de 2 vezes 10 a menos 2. A curva B era o O2. E a curva C, que é essa que está decrescendo aqui, né, que é a curva do NO2, que é o nosso reagente, no equilíbrio ele tem uma concentração de 8 vezes 10 a menos 3. Então vamos substituir esses valores aqui na nossa constante de equilíbrio, tá bom? Então vamos lá, ó. Kc é igual. O valor de NO que a gente encontrava lá era 4 vezes 10 a menos 2, vezes o valor que a gente encontrou para o O2, que era 2 vezes 10 a menos 2, sobre o 8 vezes 10 a menos 3. Lembrando que os valores de 8 vezes 10 a menos 3 e 4 vezes 10 a menos 2 devem estar ao quadrado, ó. Ó, os valores estão ao quadrado aqui. Então vamos colocar aqui, ó, ao quadrado. Primeira coisa que a gente vai fazer é elevar ao quadrado, né? Constante de equilíbrio, Kc, é igual 4 vezes 10 a menos 2 ao quadrado, vamos colocar aqui, 4 vezes 10 a menos 2 ao quadrado, é 1,6 vezes 10 a menos 3. 1,6 vezes 10 a menos 3, vezes 2 vezes 10 a menos 2, né? Sobre 8 vezes 10 a menos 3 ao quadrado. 8 vezes 10 a menos 3 ao quadrado dá 6,4 vezes 10 a menos 5. Então, 6,4 vezes 10 a menos 5. Agora, a gente vai fazer essa continha de multiplicação aqui. Kc é igual
1,6 vezes 10 a menos 3, 1,6 vezes 10 a menos 3, vezes 2 vezes 10 a menos 2. 2 vezes 10 a menos 2, que é igual a 3,2 vezes 10 a menos 5. 3,2 vezes 10 a menos 5 sobre 6,4 vezes 10 a menos 5. Agora vamos dividir 3,2 vezes 10 a menos 5 dividido por 6,4 vezes 10 a menos 5. Resposta 0,5. Então achamos aqui a nossa constante de equilíbrio, Kc é igual a 0,5. Beleza, pessoal? Isso foi mais uma videoaula de equilíbrio químico, agora analisando um gráfico, certinho? É isso daí e até a nossa próxima videoaula. Se você gostou dessa videoaula, dá um joinha e inscreva-se em nosso canal.